Fala, meus jovens, como vocês estão? Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e hoje aqui no nosso Matagal da Casa da Senhora Eu Vim de Santos comentaremos dois assuntos. Primeiro, muito rápido, porque ninguém assistiu ao jogo, ou quase ninguém, o Santos bateu o Oeste no jogo treino realizado na manhã deste sábado. Depois, o assunto realmente principal deste vídeo, que é a situação do técnico Fábio Carille, que esteve na Vila hoje comandando o time, mas que segue confusa, não podemos negar. Pode vir problema para o Santos. Por aí a gente torce para que não, mas precisamos ser realistas. Ainda é possível. Já já a gente volta nisso. Vamos começar comentando as duas escalações que o Santos levou a campo contra o Oeste. Lembrando que foi um jogo treino, não é amistoso, não teve público nem imprensa, só de olho no peixe que meteu aparentemente um drone genial. Não teve uniforme, o Santos jogou camisa de treino, o Oeste também, e o Santos ganhou de 2-0. Então vamos às escalações só pra gente ter uma ideia. Isso dá pra tirar, né? O técnico não inventar uma escalação para um jogo treino que ele não pretende utilizar no próximo sábado. Daqui uma semana o Santos estreia no Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá no interior. O jogo, segundo o Santos, estou vendo a nota oficial do clube, foi dividido em 4 tempos de 25 minutos, ou seja, cada time jogou basicamente 50. No primeiro, o time foi nos dois primeiros. João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan. Lembrando que o Jorge ainda está fora de forma. João Schmidt, porque o Rincon está voltando de lesão, dificilmente joga a partir do próximo sábado. Pituca e Giuliano. Pedrinho, Guilherme e Furt. Ou seja, um 4-3-3 muito claro, com algumas coisas que a gente notou nessa semana, como, por exemplo, o João Schmidt de primeiro volante. Ele mesmo falou isso na coletiva. Ainda não teve vídeo aqui no canal porque foi ontem, tinha outros assuntos, enfim. Tá difícil, tem muito assunto acontecendo, mas vamos comentar isso depois. E o Juliano, sendo meia, teve vídeo aqui no canal especificamente sobre isso, pergunta que eu fiz para ele na coletiva. Nos últimos 2 tempos, o Santos mudou bastante. O João Paulo até começou, depois entrou o João Pedro, que é o goleiro da base. Rainer na direita, Messias, Luiz Felipe e Kevson. No lugar do Messias entrou o Matheus Matias, que é um mina, que é do Sub-20, só que não tá no Sub-20, que joga hoje. Tem jogo da Copinha hoje, 7h30, né? Se você não tá sabendo, Santos e São Bernardo hoje, 7h30, lá em Diadema, a entrada é gratuita para quem puder ir. E o Matias não tá lá. Eu vou ser bem sincero, eu acho que ou o Messias sentiu algo, torço para que não seja isso, ou sei lá, não sei porque o Mina ficou. O Mina é reserva do time Sub-20 e eu não vejo muito futuro para ele no Santos. Curiosa essa entrada dele. João Paulo, Rainer, Messias, Luiz Felipe, Kevson, Zanocelo, Nonato, depois Andrei, Casares de meia, Otero, Marcelinho e William Bigode. Os gols foram de Furt no primeiro tempo, os 2 primeiros tempos, enfim, a primeira parte, boa, e o Marcelinho na segunda. Então, veja que foi um 4-3-3 nas duas ocasiões. O cara ele não usou em nenhum momento 3 zagueiros, o cara ele não fez um posicionamento diferente em relação aos meias e pontas. Era claramente um meia em cada tempo, porque Guilherme, Pedrinho, o Otero um pouco menos, mas e o Marcelinho são 3 pontas mesmo. Não teve, pelo jeito, ninguém recuando. E fica a curiosidade da ausência do Morelos. Que ele está treinando com o time principal, está. Que, até onde eu sei, houve pelo menos avanço na situação para que ele fique e reduzindo os salários. Teve, até soltei vídeo aqui no canal, porque tanto o Wagner e o Frederico quanto o De Olho no Peixe cravaram, então me senti à vontade. Mas não jogou. Será que é uma questão de fora de forma? Tomara que não, porque tem jogo daqui a uma semana e é importante que ele esteja em forma. Afinal de contas, ele é pago para isso. Mas enfim, vamos lá. Acho que a grande questão aqui que a gente tira é que foi 4-3-3 nos 2 períodos, né? Nos 4 tempos foram times no 4-3-3. Esse é o grande indício desse jogo treino, que o Carille quer jogar no 4-3-3 e não com 3 zagueiros. Ele já disse várias vezes, pelo menos quando estava aqui anteriormente, que se acha assim capaz de jogar com um time mais ofensivo e acho que ele vai querer fazer isso, como tentou fazer no Paulista de 2022, em que o time era horroroso e não deu certo. Tomara que com esse time funcione melhor. Acho que o que a gente pode tirar é 4-3-3. Claramente ele quer jogar nessa situação, mas claro, a gente também não observou o jogo, não teve como assistir. De repente houve alguma movimentação diferente. Me preocupa um pouquinho só essa dupla de volantes do segundo grupo aqui, Zanocelo e Nonato. O Zanocelo porque é o Zanocelo e o Nonato porque não é exatamente um grande defensor. Seria um pouco perigoso, né? Zanocelo e Nonato juntos, mas não deve acontecer. É só porque o Rincon tá voltando de lesão e o Schmidt e Pituca já tinham jogado juntos. Então, não vejo nenhuma questão aqui importante, dramática, um erro. Acho que no primeiro momento tá tudo bem. E fico muito feliz que teve gol do Furt, porque eu gosto muito do Furt. Tá,
essa parte do jogo treino. Não dá pra gente avançar muito, analisar muito. Tentei tirar alguma coisinha pra vocês. Ah, deixa eu mandar um abraço pro Rafa, que faz o perfil História Santista, tanto no TikTok quanto no Instagram, que ficou... Rafa, vai dormir, Rafael, pelo amor de Deus, Rafa, gente boa, gosto dele. Ficou atrás do portão 78 da Vila, filmando com uma pilastra no meio da área do Santos. Então eu imagino que ele ficava esperando o Santos atacar no segundo tempo, na segunda parte, pra filmar alguma coisa. Abraço, Rafa, gênio. Vamos lá. Situação do Carille. Fábio Cariri. Cariri, né? Porque japonês não fala o L e na nota oficial é o R. Cariri. E eu não tô achando engraçado de fato isso, tá? É assim mesmo. E eu estudei um pouco de japonês há uns anos e é isso. Vamos lá. O Santos teve uma reunião na última sexta-feira com os japoneses. E horas depois dessa reunião, soltou uma nota oficial. Deixa eu até pegar meu caderninho, porque tem muita coisa aqui que a gente vai ter que observar. Antes disso, antes da nota oficial, o contrato do Carille apareceu no BID. O registro apareceu no BID. No momento, o fato é que o Carille pode treinar o time no dia 20. Se ele está no BID e nada mudar até lá, ele pode treinar o time no dia 20 e no dia 25, a gente vai contra a Ponte. Para a CBF, ele está regularizado. Mas a gente sabe que a CBF não é a FIFA. Não é a Federação Japonesa. Tem muitas complexidades, apesar de que no momento tudo indica que ele pode treinar o Santos no próximo sábado, na próxima quinta, enfim. Apareceu no BID. Aí todo mundo pensou, ok, se ele tá no BID, tá tudo certo. Parecia tudo ok, mas começaram as notas oficiais. E aí eu abro primeiro a do Santos. Porque a nota do Santos, assim que chegou, a gente pensou, ok, o cara ele está no BID, o Santos solta uma nota oficial, deve ser anunciando que tá tudo certo, se resolveu, se pagou a multa ou não. Lembrando que existe uma multa de 7 milhões de reais no contrato do Carille com os japoneses. Vamos ver o que acontece. Aí você começa a ler a nota oficial. O Santos Futebol Clube oficializou hoje, ontem, sexta, na Confederação Brasileira de Futebol, o registro do técnico Fábio Carille. Durante longa reunião pela manhã, com representantes do Vivare Nagasaki, o Santos tomou conhecimento de que o contrato do treinador com o clube japonês terminou no dia 1º de janeiro. Aí você já ficou com essa cara aqui. Ué, se acabou no dia 1º de janeiro, por que o Carille não falou isso desde o dia 1º, hoje é dia 13? Por que o empresário do Carille não falou isso desde o dia 1º? Hoje é dia 13. E se o Santos alega que não sabia, tá, eu não vou falar. Por que o Marcelo não falou? Se alega que não sabia, não dá pra ter essa cobrança. Como é que o Santos tomou o conhecimento? Quem falou isso pro Santos? Essa foi a primeira dúvida. Vamos continuar na nota. Assim, a partir do dia 1º, do primeiro dia do ano, perdão, Fábio Carille estava legalmente liberado para acertar sua vida para o Santos. Aí eu pausei de novo e falei, ok, mas o Santos já tinha anunciado ele antes. Se não me engano foi dia 20 de dezembro. Isso pode dar problema. Com o registro do contrato do treinador na CBF, o Santos encerra oficialmente as conversações com o Vivare Nagasaki. Não. Da parte do Santos participaram os advogados Daniel Cury, que eu deduzo que seja o que foi candidato na eleição retrasada, porque a passada foi... Eu não sei se alguém puder me contar, inclusive, por favor. E Felipe Rossetto, o coordenador de futebol Alexandre Galo, o técnico Fábio Carille e o representante do Santos no Japão, Stefano Lopes. Eu não conheço. Eventuais demandas serão avaliadas e debatidas no momento oportuno e nos fóruns competentes. Então, assim, são 3 parágrafos e nos 3 parágrafos tem partes suspeitas. No primeiro, é o que eu falei, essa questão de acabar o contrato no dia 1º de janeiro, ninguém ter percebido, o Carille não sabia. No segundo parágrafo, estava legalmente liberado para acertar sua vida para o Santos no dia 1º. O problema é que o Santos anunciou antes. Pode não ter assinado o contrato, mas ao anunciar antes, dá indícios, entendo eu, com a minha leiguice advocatícia, de que estava tudo certo. Então, talvez tenha, entre aspas, aliciado. Podem alegar isso, a gente precisa ser honesto. E no terceiro, a última linha, que é fantástica. A última frase, né? Eventuais demandas serão avaliadas e debatidas no momento oportuno e nos fóruns competentes. Ou seja, o Santos claramente se prepara para uma batalha jurídica nos fóruns competentes. Fóruns competentes é batalha jurídica. E aí, o GE deu exatamente isso. Pouco depois, no fim de tarde... não, foi hoje de manhã. Na 4 da manhã a matéria foi publicada, é um horário que os sites publicam para quem está indo trabalhar, ter o que ler no transporte público, e é sério, não é piada.
Veio essa matéria aqui, ó. Sem acordo com o clube japonês, ou seja, o GE apura que, apesar dessa nota do Santos, não houve acordo. O Santos simplesmente ouviu lá em algum momento da reunião, não tinha contrato. Opa, então acabou a conversa. Sem acordo com o clube japonês, Santos se prepara para eventual disputa jurídica. Vai haver essa disputa, a não ser que haja uma reviravolta muito grande nas próximas horas, dias ou semanas. Clube se sente respaldado por brecha contratual, registra técnico no BID e não paga multa. Brecha contratual é o grande ponto. Então vamos ler essa matéria, acho que essa matéria a gente precisa ler. O Santos se prepara para eventual disputa jurídica com o Vevara Nagasaki depois de registrar Carille no BID e regularizar, enfim, a situação contratual do treinador no Brasil. No Brasil, decore essa parte, no Brasil. Os clubes tiveram longa reunião na última sexta, mas não chegaram a um acordo. Para deixar o técnico apto a comandar a equipe em jogos oficiais, que é estar no BID, tá? O Peixe fez valer uma brecha contratual entre Carille e o clube japonês. Por questões tributárias, muita atenção agora. Os contratos no país asiático costumam ser renovados de 11 em 11 meses. Ou seja, a alegação é de que o contrato acabou no dia 31 de dezembro e só volta em fevereiro. E que durante o mês de janeiro ele está livre. É o que o Santos alega. Se é verdade ou não, eu juro que eu não sei, gente. Eu não estou falando que o Santos está mentindo, nem que os japoneses estão mentindo. Eu não sei. É muito confuso. Nesse sentido, um dos vínculos do comandante se encerrou em 1º de janeiro e seria renovado no mês seguinte, ou seja, em fevereiro. O clube japonês considera absolutamente inaceitável essa postura e promete brigar. Vai dar ruim, quer dizer, vai dar ruim não, porque não sei se vai dar ruim para o Santos, né? Vai ter briga na justiça. É justamente aí que as partes divergem. O Vevaren entende que a renovação não só é automática, mas também não depende do aval de Carille. Aí me parece um pouco confuso. Eu vou contar uma coisa para vocês. Meu contrato com a TV Cultura, onde eu faço resenha santista de segunda a sexta, é exatamente assim. Tem renovação automática todo mês. Ou a cada 3 meses. Boa, tô sabendo legal. Se ninguém se manifestar, renova automaticamente. Se eu me manifestar, quero mudar algo, quero sair, vai mudar o contrato. Se a TV falar, você está demitido, queremos mudar algo, vai mudar o contrato. Pelo menos a gente vai conversar sobre mudar o contrato. Não é tão automático assim. Meio que depende do aval. Nem que o aval seja um silêncio. Ninguém falou nada, continua igual. Mas se alguém falou ou agiu, me parece que não há esse aval. Me parece, de novo, nunca pisei numa aula de direito na minha vida. Inclusive, se você pisou, eu sei que tem membros, por exemplo, que são advogados. Quem quiser mandar aí, pode mandar. Já o Santos acredita que estava livre no mercado, o Carille, e se negou a pagar a multa rescisória de cerca de 7 milhões aos japoneses. 7 milhões sempre lembrando de reais, tá? Em outubro do ano passado, Carille falou sobre a renovação até o fim de 2024, em declarações reproduzidas pelo próprio GE à época. Aspas para o Carille. Vocês não acreditam, a fase ali de maus resultados, o meu contrato era até o final de 2023. Me deram já até o final de 2024. Disse o treinador brasileiro em vídeo. E que o GE tem o vídeo. E que se você clicar no pode ser visto aqui, você vê o Carille falando isso. Isso dá poder jurídico pro Vevare. Isso aí, eu nunca pisei numa aula de direito na minha vida, mas é uma prova clara de que o Carille sabia da renovação. Ou não, porque, de novo, eu nunca pisei numa aula. Em nota oficial e também nos bastidores, o Santos admite que espera por uma disputa nesse sentido. É a última linha lá. E o Gé fala exatamente isso. Em seu texto, o clube escreveu que encerrou as conversas e eventuais demandas serão avaliadas e debatidas no momento oportuno nos fóruns competentes. Vai rolar justiça. Como já se manifestou publicamente 2 vezes dizendo estar perplexo em relação à situação do seu agora ex-treinador, o Vevaren deve procurar a Câmara de Resolução de Disputas da FIFA em busca de ser indenizado. No último vídeo, que se chama A Situação de Carille é Confusa, ou algo do gênero aqui no canal, eu falei e expliquei que sim, os japoneses têm esse direito de ir à FIFA e que sim, numa sequência de punições, pode rolar um transfer ban caso a FIFA dê razão aos japoneses. Transfer ban ao Santos. Quem não sabe o que é transfer ban é não poder contratar jogadores. Sim, isso é um caminho possível. Aí tem a nota oficial do Vevaren. Não, antes disso, a matéria do GE traz outros casos, e citaram lá no grupo de membros ontem, é o caso do Rony, né? O Rony foi suspenso nessa Câmara depois de quebrar o contrato com a Albirex Niigata, que é do Japão, e ir pro Palmeiras. Ir pro Atlético Paranaense. Ambos, jogador e clube, foram condenados. E o Atlético chegou a tomar um transfer ban. E só reverteu essa situação pagando uma multa. Adivinha de quanto? 7 milhões. É muito perigoso, cara. É muito perigoso essa situação. Também rolou no Jô, indo do Nagoya Grampus pro Japão. E ambos, tanto o Corinthians quanto o Jô,
foram condenados. Então, assim, eu tô com medo, não vou mentir não. Mas as notas oficiais não acabaram. Hoje de manhã, ou seja, lá à noite de sábado, já no Japão, rolou mais uma nota oficial do Vevare Nagasaki, que é a seguinte. Ontem, sexta-feira, 12 de janeiro, realizamos reunião com o Santos sobre o assunto Carille. No início da reunião, o Santos pediu desculpas pelo incidente. Que educados. A partir daí, o Santos, sob a premissa de que o contrato entre o técnico Fábio Carille e 3 de sua equipe, são os assistentes e tal, e o Vevare Nagasaki para 2024 é válido, alegando motivos como a difícil situação financeira do clube para a penalidade estipulada no contrato. O Vevare Nagasaki respondeu que o contrato foi validamente celebrado e não há razão para aceitar uma redução, uma vez que não há culpa alguma e que solicitamos o pagamento integral da multa prevista no contrato. No final, a reunião terminou com o Santos retirando a resposta do Vevare Nagasaki e prometendo reconsiderar e responder formalmente por escrito. Porém, na madrugada de sábado, no horário do Japão, aqui sexta-feira à tarde, confirmamos a divulgação oficial sobre o Santos e o técnico Fábio Carille, a nota oficial do Santos. O mesmo comunicado refere ainda que não foram celebrados contratos com o treinador e outros para a temporada 24, o que não só é contrário aos fatos, como também é completamente diferente da posição do Santos na reunião. Sim, é absolutamente inaceitável. O Vevare Nagasaki lamenta profundamente que tal comunicado tenha sido emitido sem qualquer resposta em relação à reunião de ontem. Em relação ao futuro, o clube considerará tomar as medidas cabíveis. Ou seja, o Vevare crava que vai estudar ir à FIFA, ir à Justiça, e crava que o Santos falou uma coisa na reunião e soltou uma nota oficial com outra coisa. Meu Deus do céu. Mas não acaba por aí, apesar de isso ser bastante perigoso. O J-League Insider do Brasil, que é um perfil bastante interessante que cobre o campeonato japonês no Twitter. Twitter tem de tudo, né? Maravilhoso. Mas o J-League Insider é um perfil realmente bom. Falou com uma advogada que, dizem eles, entender sobre a situação. Então vamos lá. Vou ler o tweet do J-League Insider. J-League, para quem não sabe, é o campeonato japonês. Entrei em contato com uma advogada para explicar melhor a situação. O treinador brasileiro teria contrato válido até o dia 31 de dezembro e, segundo o clube japonês, já teria contrato assinado que valeria a partir do dia 1º de fevereiro, ou seja, com esse intervalo que eu falei. Perguntei à advogada sobre a situação e aqui está o que ele explicou. Se o contrato tem uma data de início, ele é válido, ou seja, mesmo que o Carille esteja no Santos, seu contrato com o Vevaren começa a ter vigência no dia 1º de fevereiro. Vai piorar. O contrato assinado com o Santos não anula o contrato que já assinou com o Vevaren. Em teoria, Carille teria que treinar os dois, por ter vínculos assinados e válidos. Ou seja, essa advogada entende que o contrato com o Santos está válido. Só que com o Vevaren também. O Carille, neste momento, segundo essa advogada, é o Terry Crews, o Julius, em Todo Mundo Odeia o Chris. Ele tem 2 empregos. Maravilhoso. Porém, como ele não pode treinar em Santos e Nagasaki, porque é meio longe uma cidade da outra, são cidades irmãs, né? São cidades irmãs. Se você não conhece o conceito de cidade irmã, tá tudo bem, mas existe isso. Sofrerá as penalidades previstas em contrato. Ou seja, o Carille, segundo essa advogada, tem uma solução. Aparecer nos 2 CTs. O problema é que um no Brasil e outro no Japão. Se o contrato existe e se Carille realmente assinou um vínculo, porque tem essa, né? Quem fala que assinou é o Vevare. O Carille meio que diz que não. O time tem o direito de ir à FIFA a partir do dia 1º de fevereiro. Ou seja, vem bomba por aí até lá. Ou vem mudanças por aí até lá, né? E cobrar a multa rescisória prevista. Se o contrato do Carille com o Santos for válido por 30 dias, aí tá tudo bem. Não é, né? O Santos não assinou um contrato de 30 dias, não é possível. Ou assinou? Sei lá. Mas se passar disso e adentrar o período de contrato com o time japonês, ou seja, passar do dia 1º de fevereiro, o Vevaren tem direito de pedir a multa e até mesmo ir à FIFA. Eu vou tentar resumir agora em, vamos lá, 18h51 até 19h10 no tempo aqui que eu tô contando o vídeo. O Carille tem 2 empregos, o Carille tem que aparecer nos 2 CTs, o Vevaren meio que tá certo, o Santos diz ser uma brecha, brechas você consegue alegar na justiça, o Vevaren tem todo o direito de ir à FIFA, eu tô morrendo de medo. E tchau!